necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. E é um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. Que aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Aqui estamos para mais um programa Memórias e Reflexões, sempre na companhia do César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UGE. É um programa que a gente traz aqui um flash biográfico da vida do César Perry, mas a vida do César Perry está nela, incrustada
a sua existência e militância no movimento espírita brasileiro, né? Ele que foi o dirigente das duas das maiores instituições do país. Então, durante a pandemia, eu entrevistei César Perry pela primeira vez e o César Perry mandou de presente para mim essa obra, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Eu fui ler a obra e vi que era uma mina inesgotável, né, de historiografia, de memória espírita. E eu pedi a seu César para a gente entabular um programa, não é? E eis aqui, não é? Esse programa que já vai longevo aí, né? Varando 2 anos e uma playlist com muitos episódios, vocês podem ver. Hoje vamos tratar aqui o seu César sobre uma personalidade única, inconfundível, maravilhosa, extraordinária, que é o Caribá Schutel, de Matão, tá? O criador da editora O Clarim, do jornal O Clarim, da Revista Internacional de Espiritismo, né? De tão grata memória e de tanta importância para o movimento espírita brasileiro. Mas eu queria dizer aqui que eu tenho outros programas, são 8 programas, já. 4 no sábado e 4 no domingo. A cada sábado um convidado diferente, um programa diferente. A cada domingo um convidado diferente e um programa diferente. Temos aqui Charles Kemp no sábado, César Perry, Carlos Sete Bastos, Leonardo Marmo, conversando sobre Leon Denis, as memórias do César Perry, os documentos de Kardec, vida e obra de Chico Xavier. E no domingo temos Ana Maria Miranda, filha do Hermínio C. Miranda, Heloísa Pires, filha do Herculano Pires, Silvio Mariano, documentarista e pesquisador espírita, e Luciano Clay, historiador e escritor. Esses vão tratar aqui da vida e obra do Hermínio Miranda, do Herculano Pires, do Bezerra de Menezes, e ainda temos uma resenha de livros, já. 8 programas. Não percam amanhã com Dona Heloísa Pires. Vamos conversar sobre a educação para a morte. Em que consiste uma educação para o morrer? E sobre o morrer vamos tratar aqui também, né? Uma educação para a morte, já que a morte, em essência, não existe, né? Pessoal, será um programa admirável como sempre, né? Dona Heloísa, esse espírito que traz em perfeita harmonia as duas asas, em perfeito equilíbrio, a asa do amor e da sabedoria, né? Não percam amanhã, 20 horas. Mas vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de conversa fraterna com César Perry, e que na noite de hoje possamos desfrutar deste vulto imenso que foi Caribá Schutel, aqui trazido pelas palavras tranquilas e instrutivas do César Perry de Carvalho. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, vou colocar aqui o César Perry imediatamente na nossa tela. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui com César Perry de Carvalho para mais um programaço Memórias e Reflexões. Seu César Perry, muito boa noite. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os internautas, né, que acompanham essa programação do blog Bruno Tavares. Estamos aí à disposição para mais um diálogo. Me diga uma coisa, o senhor já está com as passagens em mãos para vir para o Recife em agosto? Já chegaram as passagens? Sim, elas já estão garantidas, sim, está tudo confirmado para comparecermos a esse evento, né, no final do mês de agosto, né, daqui uns 40 dias. Pronto, seu César Ferreira, o senhor não pode nem gripar até 30 de agosto, viu? Se eu for ficar gripado é em setembro em diante, por favor. Seu César, a noite vai ser coroada, né, por essa personalidade única, inconfundível, importantíssima,
Cair Bachuter. Mas eu queria tocar numa parte que antecede das suas memórias, né? A sua vida acadêmica, tá? Porque o César Pérez de Carvalho foi o docente mais jovem da Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Foi isso mesmo, seu César? E fale um pouco sobre sua vida acadêmica. É, veja bem, Bruno, ainda como estudante de odontologia, nós já atuávamos como estagiário, como monitor, e já estávamos vinculados a um grupo de pesquisa, né, de professores da faculdade. É por isso que nós deslanchamos rapidamente em seguida à formatura, dando apenas prosseguimento àquilo que a gente já estava fazendo. Então, realmente, eu fui o docente mais jovem da Faculdade de Odontologia de Araçatuba a defender a tese de doutorado. E provavelmente um dos mais jovens também do país, né? Pelo menos na área de odontologia. Porque na época nós estávamos com 22 anos e meio, né? Quando nós defendemos. E é interessante também que mais para frente a carreira acadêmica prosseguiu assim com muita desenvoltura, com muita rapidez, porque nós focalizávamos, centralizávamos a nossa atenção nisso, não deixando de lado a família e nem o espiritismo. E também nos tornamos o professor titular mais jovem da Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Mas veja bem, seu César, né? O senhor vai se formar na FOA, é chamada assim, né, seu César? FOA. Sim, sim. Os seus tios, Suzy e Lorival PR Cefali, gravaram tudo e lhe entregaram uma mensagem. Seu César, deixa eu fazer a pergunta para o senhor assim, não é? Nessa mensagem, eles comparam um jovem daquela época com a tecnologia avançando, mas com os costumes na liberalidade, o amor livre, as drogas, todos os problemas, né, atinentes à juventude de todas as épocas. E do outro lado, um jovem muito estudioso, estudava tudo em profundidade, um jovem que era bom amigo, bom irmão, bom filho, bom colega, bom discípulo, foi um líder de estudantes, mas um líder com tranquilidade, numa época de convulsão da juventude em São Paulo, no Brasil. Foi um cristão praticante de uma moral irreprovável e um jovem brilhante com futuro promissor. Esse protótipo de espírita, seu César, nos dias de hoje, é o que se almeja. A gente pode comparar a juventude de todos os tempos com esse protótipo de espírita nessa mensagem dos seus tios. Olha, Bruno, realmente, né, a defesa nossa de doutoramento em Araçatuba foi um momento marcante na faculdade. O auditório estava lotado, né, com docentes, parentes e amigos, e houve a gravação, né, de toda a defesa por parte do nosso tio Lorival, conhecido com o apelido de Lolo, e a esposa Suzy, que residiu no Rio de Janeiro, e depois eles nos entregaram um texto, né, que você fez alusão a ele. E eu confesso a você que quando eu olho para trás, eu fico assim impactado como é que naquelas condições ainda de juventude, vinculado, era presidente de Mocidade Espírita, atuante em instituição assistencial, no movimento espírita da cidade, nunca me desliguei de nada disso, tinha muito envolvimento familiar, não me neguei a colaborar com o diretório acadêmico da faculdade, na condição de presidente, né, naquela época, e
Veja, consegui, eu diria que atuar, entre aspas, como popularmente se diz, viver no mundo sem ser do mundo e sem se contaminar, às vezes, com os excessos, os extremismos e radicalismos, né, que existiam naquela época. Então, eu entendo isso, sem dúvida nenhuma, em reconhecimento a um amparo espiritual muito grande, que nós sempre recebemos e reconhecemos, e também o apoio, né, de alguns familiares espíritas muito sensatos e equilibrados que nos serviram de exemplo. Porque essa mensagem comparativa, essas duas juventudes, né? O jovem, em alusão na mensagem, era César Pérez de Carvalho, né? Isso deve ter emocionado o senhor, né? Figura do seu tio Lorival, sua tia, ele foi muito importante. Emocionou muito o jovem, né, seu César? Sim, eu tinha muita ligação desde a nossa infância com esse tio, né, irmão da nossa genitora, que era médico e residia no Rio de Janeiro. A gente tinha muito contato, passava geralmente as férias com eles no Rio de Janeiro, né? E assim sempre houve um grande vínculo, né, familiar, moral e espiritual com eles. Bom, eu queria perguntar ao senhor, porque suas memórias abordam isso também. A década de 70 foi a origem das confraternizações regionais espíritas, não é? Seu César, que importância teve essas confraternizações regionais? Veja, nessa época, né, década de 70, nós assumimos a presidência da então União Municipal Espírita de Araçatuba, hoje é USE Municipal de Araçatuba. Atuávamos também no chamado Conselho Regional Espírita de Araçatuba e, e demos início, né, a uma jornada sobre mediunidade, com base na experiência que estávamos desenvolvendo da aplicação do COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, e houve, assim, uma repercussão enorme, né, no Estado, com presença de dirigentes, representantes de várias cidades do Estado. Isso nos animou, na sequência da realização de alguma dessas jornadas anuais, a propormos uma confraternização de espíritas da Alta Noroeste, é o chamado CONEAM, que foi instalado em 1980. E aí nos inspiramos numa orientação e numa entrevista de Chico Xavier, quando ele foi procurado por jovens, está registrado em entrevista impressa, ali do Triângulo Mineiro, que fazia uma confraternização de jovens, e ele sugeriu que acrescentasse um M, confraternização de mocidades e madureza espírita. Então, aí é que nós pensamos que realmente um evento desse tipo deveria ser interligado, interagindo com todas as faixas etárias, de maneira que as famílias pudessem comparecer. Assim, então, essa foi a ideia da CONEAM, ou Confraternização de Espíritas da Alta Noroeste do Estado de São Paulo, e que ela é realizada até nossos dias, embora aí com as alterações típicas da época, inclusive com muitas atividades, eu diria, virtuais, né? Seu César Pérez. Então, vamos agora, né, abordar a figura de Caibá Schutel. Seu César, o Brasil é muito grande, não é? E hoje se fala pouco de Caibá. Essa é a verdade, né? A gente tem aí o pessoal de Matão, a gente tem o Orson Peter Carrara, que faz questão sempre de trazer a figura de Caibá. Mas, seu César, muita gente não sabe, né? Quer dizer que o Caibá Schutel foi o primeiro prefeito do município de Matão, seu César? Sim, quando foi instalado, né, o município de Matão, ano de 1898, ele foi empossado como o primeiro prefeito municipal. Ele era um farmacêutico, né, vindo do Rio de Janeiro, mas tendo vivido já em algumas cidades do interior do estado de São Paulo,
e ele se destacava, né, como um líder dedicado à comunidade, com a farmácia, onde o farmacêutico, naquela época, tinha uma importância muito grande no interior do Brasil e muitas vezes fazia às vezes do médico onde não existia médico, né? Indicando tratamentos, manipulando medicamentos, e ele teve isso aplicado também à solidariedade, né? À caridade. Então, ele foi um líder reconhecido na cidade, no município nascente de Matão. Seu César, aí veja bem, o Caibá é o grande pioneiro da Casa Editora O Clarim. Em 15 de agosto de 1905, vai lançar o jornal O Clarim, não é? E o César Perry coloca que as clarinadas do Caibá soam até hoje, né? Essas clarinadas estão vivas, seu César, através da casa editora, do jornal, da revista, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Sim, Bruno, tudo muito vivo e intensamente, com um dinamismo incrível. Ele foi um líder pioneiro e, eu diria, do Brasil, pela peculiaridade das ações dele, não só no atendimento à comunidade, mas na divulgação que ele fazia desde 1905 com o jornal Clarim, que existe até hoje, né? E em 1925 com a Revista Internacional do Espiritismo, a RI, que existe até hoje. Você até fez alusão que nem sempre ele é lembrado. Sim, eu noto que no Brasil existem muitas peculiaridades regionais. Há muitas regiões do Brasil que vivem muito em função de algumas lideranças, né, mediúnicas ou dispositores daquela região e que cultivam, às vezes, vultos e divulgam experiências de vultos daquela região. Caibachuta não tem essa característica. Caibachuta é muito abrangente. E aqui no estado de São Paulo, e algumas cidades e regiões aqui do Sudeste, evidentemente que ele é muito valorizado e muito lembrado. Seu César, por que Caibá recebeu o epíteto de o pai da pobreza? Justamente por aquela colocação que nós já fizemos. Ele iniciou como farmacêutico, atendendo a uma população carente, com aviamento e manipulação de medicamentos, muitas vezes fazendo, às vezes, do médico, que eu falei, né? E sempre com um intuito muito fraternal de atender a população e sem cobrança, às vezes, do medicamento. E no momento, então, que ele funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza, né, em 1905, esse centro passou a representar na cidade de Matão um foco não só de difusão do espiritismo, mas também de prática, no sentido de levar uma proposta de uma vida moral e espiritual em benefício da população e com muita fraternidade, fazendo assistência. Daí a razão do título do centro, Centro Espírita Amantes da Pobreza, porque era exatamente o foco dele, né, ali na cidade de Matão. Ele vai criar também, seu César, a Revista Internacional. Eu já li muito a Revista Internacional do Espiritismo. Seu César, eu reputo, eu longe aqui, distante, a RIE, no mesmo patamar da Revista Reformador, não é? Então ela tem um conteúdo excelente, até hoje em dia ela mantém esse conteúdo excelente. Eu queria que o César Perry falasse a importância que essa revista teve e tem, não é, no desenvolvimento do espiritismo, tanto em São Paulo como no Brasil. Olha, essa revista tem características muito próprias, semelhantes ao perfil de Carbachuto. Carbachuto, eu tinha uma autonomia intelectual, eu diria. Ele era efetivamente vinculado ao estudo e divulgação da obra de Kardec, era muito preocupado e vinculado com a
prática nos centros espíritas e tinha contatos com grandes cientistas europeus e americanos que faziam naquela época as pesquisas sobre a reencarnação, principalmente sobre mediunidade. Então, a Revista Internacional do Espiritismo, a RI, desde 1925, trazia essa novidade para o leitor da época. Isso é muito importante. E nós não podemos destacar que ele era independente, veja bem. Então, ele fundou uma coligação pró-Estado leigo. Olha, em plena ditadura Vargas, ele não aceitava aquela ligação que tinha entre governo e Igreja Católica, a obrigatoriedade de ensino religioso católico nas escolas. Ele defendia exatamente o ensino laico, entendeu? Isso é histórico, é marcante, anos 1930, período da ditadura de Vargas. Ele chegou a propor uma reunião que seria uma predecessora de movimento de unificação, chamando, com objetivo, vamos assim dizer, de propagação do espiritismo. Então, ele tinha ideias inovadoras e muito avançadas na época. Isso que é importante. Ele participou de um dos primeiros programas radiofônicos espíritas do Brasil. Em 1936, ele saía de Matão, ia para a cidade de Araraquara, aproximadamente 40, 50 quilômetros, e lá na rádio ele fazia o seu programa radiofônico. Então, veja, ele tem lances assim marcantes, né? De pioneirismo, de vontade, de determinação de ampliar a divulgação do espiritismo. Então, é isso que é mantido, de certa forma, na Revista Internacional do Espiritismo. Você perguntou, eu colaboro com a Revista Internacional do Espiritismo há 52 anos. Faz muito tempo, portanto. E colaboramos há em todas essas décadas, mensalmente, né? Inicialmente era uma síntese, uma resenha dos chamados periódicos estrangeiros, né? As revistas e jornais editados em outros países, depois com notícias do movimento espírita internacional, no período em que nós estávamos atuando junto ao Conselho Espírita Internacional, e atualmente nós mantemos um artigo doutrinário mensal. Quase a minha idade, viu, senhor César Pérez? Então, eu criancinha, César Pérez já escrevia para a Revista Internacional do Espiritismo, mas, seu César, eu queria, o senhor falou que ele se correspondia com muitos cientistas, né? Caibá foi um espírita proeminente, respeitado em todo o Brasil, mas esse respeito é além fronteiras, né? Seu César, quem foram os grandes espíritas que o Caibá manteve correspondência? Olha, ele manteve correspondência com Leon Denis, com Gabriel Delano, com Ernesto Bozano, com Arthur Conan Doyle, com Oliver Lodge, e que tinha sempre notícias deles e síntese dos livros que eles publicavam no Hemisfério Norte naquela época. E isso não era comum no movimento espírita brasileiro, isso que eu gostaria de destacar. Aliás, tem revistas aí muito conhecidas no Brasil que não faziam isso, pelo contrário, havia aí, no período que Leopoldo Cirne foi presidente da FEB, ele era antagonizado pelo fato dele estar preocupado e divulgando, estudando pesquisas que se faziam no exterior. Seu César Pérez, eu não sabia que o Caibá chegou a conhecer o Chico Xavier. Ah, Sim. conheceu o Chico Xavier e vai receber uma mensagem especialíssima do Emmanuel, né? Porque essa mensagem foi tão especial. Veja bem, Carbachuto foi um dos convidados para comparecer em São Paulo à Semana de Metapsíquica, que aconteceu no ano de 1937, na capital paulista. Porque ele era o grande vulto, né?
reconhecido de todo o espiritismo paulista. E Chico Xavier também foi convidado. Eles dialogaram, estiveram juntos, inclusive, fazendo uma visita numa casa de uma pessoa necessitada. Chico foi dar um apoio e Carbachuto acompanhou. E nessa semana de metapsíquica, o Chico psicografou em inglês e de trás para frente, então é chamada mensagem especular, que para você ler, você tem que colocar na frente de um espelho, né? Uma mensagem muito importante de Emmanuel. E eu gostaria de destacar, né, que o Chico, inclusive, na época, fez algumas recomendações de cuidado de saúde de Carbachuto. E realmente tinha razão, porque Carbachuto veio a desencarnar pouco mais de 6 meses depois desse encontro com Chico Xavier em São Paulo. Seu César, o senhor sempre manteve contato com a editora O Clarim, não é? Inclusive, a editora publicou 3 obras do César Perry de Carvalho. Que obras foram essas editadas pela O Clarim? Bruno, não são 3, são 7. São 7? Faça a revisão do seu livro aqui, porque tem 3. Não, veja bem. Em 1986, nós publicamos a Senhora Piper, Provas da Comunicabilidade dos Espíritos, que é uma biografia de uma das maiores médiuns da história, né? Em 1991, o livro Entre a Matéria e o Espírito, também na relação entre pesquisas, cientistas e questões espiritualistas e espíritas. Depois, em 2016, teve um hiato aí que nós ficamos muito envolvidos, né, com questões administrativas de gestão do movimento espírita. Em 2016, nós publicamos Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Em 2018, Cristianismo nos Séculos Iniciais. Em 2020, Emmanuel, Trajetória Espiritual e Atuação com Chico Xavier. Agora, no ano, no ano passado, né, Paulo de Tarso, falando em 2023, Paulo de Tarso, a vertente espiritual da montanha. E neste ano, agora em maio, foi lançado o Evangelho com Simplicidade. Então, são 7 livros. Bom, eu fiz aquela grande entrevista com o senhor, de quase 2 horas, a primeira, no início de 2020. As 3 últimas obras que o senhor falou aí, editadas pela editora Não O Clarim, existiam ainda. não se encontravam aqui, né? Não Exatamente. se encontravam. Mas, seu César, o senhor conheceu, foi amigo de um redator de O Clarim, que, pelo menos para mim, é muito caro. Eu acho ele também um grande escritor, né? O Wallace Leal Rodrigues, o senhor foi amigo dele? Sim, não só com ele, mas também do Carlos Olson, né, que foi presidente da Casa Editora e do Centro Espírita na época, ainda chamando Amantes da Pobreza. E, na época, o redator principal era o Wallace, né? O Wallace era uma pessoa muito culta, muito preparada, intelectual, doutrinariamente, e tivemos muitos contatos com ele e valorizamos muito os prefácios, né, que ele fez de várias obras publicadas pela Casa Editora Clarim, matérias também na Revista Internacional do Espiritismo. Então, ele sempre deixou uma contribuição muito grande, né, à literatura espírita. Em 1982, vai ser lançada uma obra muito importante, uma obra magnífica de Leon Denis, Socialismo e Espiritismo. Seu César, o prefácio dessa obra é do querido, inesquecível espírita, foi deputado federal, casado com a doutora Marlene Nobre, o doutor Freitas Nobre.
fez o prefácio, não é? Então, em 82, teve uma feira nesse lançamento, né? Mas o orador convidado foi vossa pessoa? Sim, veja bem, no mês de agosto do ano de 1982, houve uma feira do livro, que tradicionalmente já era realizada na Praça Pública de Matão, né? Onde houve esse lançamento com a presença do Wallace, com a presença do Freitas Nobre, e nós fomos o convidado para fazer a palestra pública de aniversário do centro, então na dependência do centro. Nós já tínhamos uma amizade mais antiga com o Freitas Nobre, né? E é interessante todo o prefácio que ele faz, a apresentação feita pelo Wallace também, e que é um livro que mostra, né, as ideias de um socialismo, como diz Freitas Nobre, completamente diferente dessas linhas político-partidárias de nossos dias, né? É aquela ideia do respeito ao próximo, como a si mesmo, né? Que foi trabalhada por Leon Denis, né? E com respeito, obviamente, aos direitos do cidadão e do próximo em geral. Então, é uma obra que merece ser lida e meditada, né? Essas reflexões espíritas sobre o que seria uma ideia ampla de um socialismo vinculado à mensagem de Jesus e à certeza da imortalidade da alma, e desvinculada dessas paixões político-partidárias de nossos dias. Ô, seu César, tão importante o senhor explicar isso aqui, não é? Ô, seu César Pérez, me permita, há uma citação aqui muito interessante, nada amistosa, né? O Leon Denis afirma que o Karl Marx, esse sujeito odiento, né? Isso faz parte da história. Verdadeiramente, Leon Denis afirma isso, não é, seu César? Veja bem, não só é, Leon Denis, como vários vultos espíritas da época, né, não aceitavam, né, as ideias de Karl Marx. Vamos agora falar sobre dois centenários. Tá? Primeiro, o centenário da cidade de Matão. Vai ser inaugurada uma placa e o senhor, nessa época, era o presidente da UGE, estava lá presente. Sim, nós comparecemos, né, como presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e levamos uma placa alusiva a esse centenário, que foi colocada na época, na sede, né, histórica da Casa Editora Clarim. Aliás, essa sede histórica era a antiga Casa de Carbachuto. Hoje, tudo isso foi reformado, transformado, e lá existe um memorial Carbachuto, com documentos riquíssimos, né, sobre a vida, a obra de Carbachuto, né, até com máquinas tipográficas da época, né, históricas, e muita coisa interessante, né? Os medicamentos que ele manipulava, né? E vale a pena conhecer, quem for a Matão, esse memorial que fica ao lado, né? Da antiga farmácia e do Centro Espírita e da Casa Editora, que agora tudo se chama O Clarim, né? Mas em 2005 vai ter outro centenário do jornal Clarim, né? O senhor foi acompanhado do Nestor Majotti, ele como presidente da FEB, o senhor representando o Conselho Espírita Internacional, foi isso? Exatamente, foi um grande momento festivo, né? Um evento realizado no ginásio de esportes da cidade de Matão, com expositores convidados de várias cidades e um afluxo enorme de público, né? Foi realmente uma data marcante, essa do centenário do Centro e do jornal Clarim. Seu César Perra, a gente está se aproximando do final. Eu
queria lhe fazer uma pergunta que ela é baseada numa impressão minha, né? Eu vou colocar aqui 4 vultos, agora não estou querendo comparar um com o outro. Mas digamos assim, seu César Perry, num panteão, se nesse panteão tivesse as figuras de Bezerra de Menezes, Eurípides Bazanufo, Chico Xavier, Divaldo Franco, Caibá Schutel caberia perfeitamente nesse panteão ou nessa prateleira tranquilamente. Olha, realmente é difícil qualquer comparação, porque nós não podemos deixar de verificar o contexto em que cada um viveu, o tipo de trabalho, quer dizer, tem todas as características, né, de um contexto. Agora, Carbachuto, na minha ótica, é um dos grandes pioneiros do movimento espírita brasileiro. Ele foi contemporâneo, mantinha correspondências e até um certo apoio, né, com Eurípides Barçanufo, eh, recebia orientações de Bezerra de Menezes, já espírito, e tinha correspondência com Chico Xavier e veio a conhecê-lo pessoalmente, né? Como nós dissemos, na Semana de Metapsíquica de São Paulo, em 1937. Então, eu não tenho dúvida que pelo trabalho dele de desbravador, por isso é que ele é chamado bandeirante do Espiritismo, né? No estado de São Paulo. Mas um panteão é isso mesmo, né, seu César? A gente destacar figuras em épocas diferentes já. Pois ó, no meu panteão tem até César Ferre de Carvalho, tem até o César Ferre. Seu César, agosto se aproxima, né? O senhor vai vir aqui no Recife falar sobre o seu livro Leopoldo Cirne. Ô, seu César Ferre, eu estou lendo o livro, né? Seu César Ferre, há alguma possibilidade do Leopoldo Cirne ter sido, né, ou melhor dizendo, o César Ferre ser a reencarnação do Leopoldo Cirne, seu César? Alguém já ventilou essa pergunta atrevida para o senhor em algum momento? Não, você não é o primeiro a fazer essa colocação, mas realmente eu não aceito essa ideia. Evidentemente que a gente sabe, né, que Leopoldo Cini está muito ativo no mundo espiritual e tem informações na literatura psicográfica de Chico, de Valdo Vieira, obviamente muito tempo depois de eu já ter reencarnado. E há pouco tempo atrás, inclusive, nós lemos mais uma obra, né, de um amigo médium da região do Triângulo Mineiro, fazendo referências ao trabalho espiritual de Leopoldo Cini. Agora, pelo menos uma coisa eu tenho certeza, né? O César Pérez se identifica muito com o Leopoldo Cirne. Isso sim, né? Sim, identificamos, respeitamos, né, todo o ideal e a luta que ele empreendeu para ir superando, né, uma série de embaraços, né, que foram surgindo ao longo da sua existência, né, e que começou com algumas dificuldades e problemas agudos, né, de ordem familiar em Recife, né, e que ninguém fala, nós trouxemos isso à tona no livro, né, e depois ele se notabilizou no Rio de Janeiro como presidente da FEB e depois mantendo, né, a sua vinculação à doutrina e à divulgação da mensagem espírita. Não, a participação dele, inclusive a relação dele com a FEB, tem muito ponto em comum com a sua também, né? Com sua trajetória, é uma coisa impressionante. Seu César PR, então, só falta mais um programa no segundo sábado de agosto, né? Para, enfim, César PR está aqui no Recife, né? O senhor está sendo esperado, aguardado. A gente vai colocar um tapete vermelho, viu, senhor César, viu? O senhor passar tranquilamente. Estou brincando, senhor César. O tapete vermelho, eu quero dizer, vai ser recebido com a maior fraternidade do mundo. É nesse sentido. Meu amigo, faça a prece.
Então, Bruno, telespectador que nos acompanha, internautas, né, de várias regiões, é um momento sempre gratificante esse reencontro e pedimos a Jesus, aos emissários vinculados a esse trabalho desenvolvido em Recife e que tem os seus traços e repercussões nos lares de diversos internautas, que possamos receber a paz, o apoio à nossa saúde e ao nosso equilíbrio. E agradecendo todas essas dádivas e contando com a proteção superior, é que nós encerramos esse nosso encontro. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, mês de agosto, estamos aqui novamente para mais um Memórias e Reflexões. Dedico esse programa a você, minha mãe Eva, que habita o mundo espiritual. Valeu, seu César. Obrigadão, viu? Até logo.